Você já pensou que o cálculo dos juros moratórios pode não ser tão simples quanto parece? Pois bem, nós vamos estudar em seguida a primeira parte de uma análise feita sobre os cálculos de juros moratórios feitos em programas prontos, as suas diversas alternativas e os seus diversos resultados. E no final nós vamos entender que o cálculo de juros moratórios não é uma coisa tão simples assim como parece. Na primeira parte deste estudo, nós vamos examinar cálculos feitos num dos programas prontos, muito utilizados por peritos, inclusive por mim, e as diversas modalidades de cálculos feitos nesse mesmo programa, de uma determinada condição estabelecida, por exemplo, numa sentença judicial. E vamos ver que a troca de uma modalidade para outra produz sensíveis diferenças nos resultados. E isto nos leva a crer que não existe realmente apenas uma maneira de fazer cálculos de juros moratórios. Aí começa a complicação. Qual será a escolha certa? Qual é a maneira certa? Existe uma maneira certa? Esses assuntos nós vamos ver. E ao final, na última parte, nós vamos dividir esse assunto em 3 partes, para não ficar muito longo o vídeo. E na última parte nós vamos tratar de uma forma alternativa que poderá ser mais interessante, ou mais correta, ou mais justa. Aí cada um de nós vai tirar as suas conclusões. O objetivo desse estudo, então, nas suas 3 etapas, proporcionar aos contadores que atuam na área financeira, em especial aos peritos, o conhecimento de opções disponíveis no programa Abacus, seus reflexos nos respectivos resultados e uma forma alternativa, acrescentando que não só a peritos se destina a esse estudo, porque outros profissionais, até de outras áreas, que fazem cálculos financeiros, poderão tirar as suas conclusões a partir da análise que será abordada em seguida. Nesta primeira parte, nós vamos estudar o uso do programa Abacus e as suas modalidades. E nas partes seguintes, nós vamos ver a questão da capitalização, o capital que sofre alterações, discussão sobre os resultados e um método alternativo, chamado de amora corrigida. Vamos fazer alguns cálculos utilizando os seguintes parâmetros. Partindo de uma data inicial, 31 de 12 de 2000, corrigindo pelo IGPM, acrescentando juros remuneratórios de 1,5% ao mês, capitalizados mensalmente, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da mesma data inicial, 31 de 12 de 2000, incidindo também sobre os juros remuneratórios e estendendo o cálculo até 31 de 12 de 21. Este exemplo ele foi inspirado em uma decisão judicial que trouxe dados e resultados semelhantes a estes cálculos que nós vamos estudar a partir de agora. No programa Abacus, neste caso aqui, nós estamos usando a forma chamada parcelas atualizadas individualmente. Existe uma outra fórmula que nós vamos ver lá adiante, uma outra forma, parcelas atualizadas com saldo acumulado. Qual é a diferença entre uma e outra forma? Esta forma com saldo acumulado, ela faz um cálculo só, partindo desde o início de uma movimentação qualquer, chegando ao final, um cálculo só. Esta outra forma, parcelas atualizadas individualmente, ela fará um cálculo para cada movimentação que tiver o extrato da conta, ou enfim, o cálculo financeiro.
Neste exemplo aqui, nós temos apenas uma utilização no dia 31/12/2000, um valor de R$ 10.000. Então, como é uma parcela só, será feito um cálculo só. Bom, com aqueles parâmetros que nós já estudamos na tela anterior, este cálculo, começando com uma utilização de R$ 10.000, chega no seu final com um capital atualizado e já acrescido dos juros remuneratórios no valor de R$ 2.397.556,62. E os juros moratórios calculados de uma forma desconhecida, se apurou 6.041.000 e uns quebrados. Qual é a nossa dúvida? Como foi feito o cálculo pelo programa para se chegar a este valor? E a partir daí, fizemos alguns ensaios com algumas variações que nós vamos ver daqui para frente. Vamos ver 5 casos de cálculos do programa Abacus. Este aqui é o primeiro, mas como a fonte desta tela é muito pequena, e claro, este cálculo completo ele utilizaria talvez umas de 5 a 10 páginas do programa, né? O que eu fiz aqui? Copiei as primeiras linhas do cálculo e as últimas, apenas porque nos interessa é o resultado dos juros moratórios, que é o objeto do nosso estudo. Mas, para facilitar a visualização, fiz aqui um resumo contendo os mesmos dados daquelas 3 linhas iniciais, as 2 linhas finais do cálculo feito no programa, aqui uma tabelinha simples, feita numa planilha, apenas repetindo com fontes maiores para facilitar a visualização. Então, o resultado que se chegou naquele cálculo mostrado anteriormente foi este, ó, juros moratórios de R$ 6.041.842,68. Está aqui, ó, R$ 6.041.842,68. Bom, depois de alguns testes, cheguei à seguinte conclusão. Neste caso, o sistema fez o cálculo partindo deste valor, 2.397.000, que é o valor do capital corrigido e acrescido dos juros remuneratórios, 2.397. Anotei aqui, coloquei a taxa de juros pactuada, no caso 1% ao mês, juros moratórios, e o tempo, foi de 2000, ano cheio, 2000 a 2021, foram 21 anos, vezes 12 meses, total 252 meses. Então, capital vezes taxa vezes tempo dá exatamente os 6.041.842,68. Então, neste caso, aonde as parcelas foram calculadas por esta forma, atualizadas individualmente, com uma utilização, ou com única utilização, o resultado foi este, 6.041.842,68. Muito bem, agora nós vamos fazer um acréscimo ao nosso cálculo de mais uma parcela. Antes nós tínhamos só uma utilização no dia 31 de dezembro de 2000 e vamos acrescentar uma amortização de R$ 1 no dia 31 de 12 de 2010. Vejam que 2010 é mais ou menos a metade do tempo total do cálculo, entre 2000 e 2021. E esse R$ 1 aqui é um valor insignificante diante dos R$ 10.000, que é o capital da utilização inicial. O que o programa faz neste caso? Ele atualiza as parcelas conforme está escrito aqui, parcelas atualizadas individualmente. Então, como são 2 parcelas, uma utilização e uma amortização, o sistema faz 2 cálculos. E o resultado desses cálculos está aqui, ó. O primeiro, que ele faz a atualização desde 31 de 12 de 2000 até o final do prazo, e atinge esse valor de 2.397.556,62, que vocês vão ver que é exatamente igual
ao valor encontrado antes, 2.397.556,62. E faz um segundo cálculo para essa parcela de R$ 1 aqui de amortização feita no dia 31 de 12 de 2010. Pela mesma forma, chega ao final com R$ 17,88 de resultado. Como são duas parcelas, e o sistema fez dois cálculos, ele apurou um total de R$ 6.041.819,08. Vejam que o cálculo do anterior foi 6.041.842,68, como era uma parcela só. Neste caso, como são duas parcelas, a segunda é insignificante, o resultado foi muito pouco menor. 6.041.819,08. Aqui, 842,68. Quer dizer, a diferença foi simplesmente porque neste segundo caso houve uma amortização, embora pequena, mas já deu uma pequena diferença também no resultado dos juros moratórios. Fazendo um resumo dessa tela, com fontes maiores, nós vamos fazer o cálculo que o programa fez. Neste caso, o sistema fez dois cálculos. Um para a parcela da utilização, que tinha apurado, conforme já vimos anteriormente, 2.397.000, que passei para cá, e o outro para a parcela de amortização, que resultou em R$ 17,88, que passei para cá. O sistema do cálculo, o sistema do aplicativo utilizado, ele fez o cálculo exatamente da mesma forma. Ele pegou este capital, multiplicou pela taxa de juros e multiplicou pelo prazo e chegou a este resultado. Pegou o capital correspondente à amortização, negativo no caso, de 17,88, com 1% de juro ao mês e 131 meses, porque foi de 2010 a 2021 o prazo que durou essa amortização, o cálculo da amortização. 11 anos. Então, 11 anos, 131 meses. Multiplicando capital vezes taxa vezes tempo, se chega ao resultado de R$ 23,42. Este valor que é positivo menos este que é negativo deu 6.041.819,26. Vejam que a diferença aqui é insignificante, é 819,08 para 819,26. Fruto de arredondamento aí que o sistema faz. Bom, o terceiro caso vai partir deste cálculo aqui, ó. Este cálculo, exatamente esse cálculo do segundo caso, só que vamos trocar a forma de cálculo. Em vez de parcelas atualizadas individualmente, nós vamos partir para parcelas com saldo acumulado. A mesma coisa, os 10.000 de utilização e R$ 1 de amortização. O resultado que deu, 3.328.635,20. Os juros moratórios de 6.041.000 foram reduzidos para 3.328.000. Pouco mais da metade. Gente, o capital é o mesmo, as datas são as mesmas, a amortização é a mesma. Vamos rever aqui. O capital é o mesmo, a amortização é a mesma, as datas são as mesmas. Com parcelas atualizadas individualmente, o sistema achou 6.041.000 de juros moratórios. Com parcelas atualizadas com saldo acumulado, o sistema achou 3.328.635,20. Pouco mais que a metade do valor anterior. Como é que o sistema fez para chegar nesse resultado de 3.328.000? Foi feito da seguinte forma. Aqui estão
representados de uma forma ampliada, exatamente aqueles números da tela anterior. Então, a primeira parcela chegou em 135.275, que transportamos para cá. E a segunda parcela de amortização, depois da amortização, o total ficou em 2.398.716, que transportamos para cá. Então, chamamos de capital 1, capital 2. Capital 1 permaneceu 120 meses, 11 anos, 132 meses. Aplicando a mesma fórmula, capital vezes taxa vezes tempo, chegamos a estes resultados. 162.330 e 3.166.305, que somados resultam em 3.328.635. Ó, então já sabemos como é que o sistema faz para, no caso de saldos acumulados, calcular os juros moratórios. Mas aqui surge uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação, porque nós temos as mesmas parcelas, os mesmos prazos, as mesmas condições de cálculo do caso anterior, no qual encontramos 6.041.000 de juros moratórios. E neste terceiro caso, idênticas condições, encontramos 3.328.635, ou seja, pouco mais do que a metade do cálculo anterior. Então surge o questionamento, afinal, qual é o que está certo? Os dois estão certos? Vamos tentar descobrir isso até o final do nosso estudo. Por isso, eu peço um pouco de paciência a todos, porque o exame detalhado dessa forma que o sistema utiliza para fazer esses cálculos é que vai nos ajudar a chegar às conclusões lá no final do estudo. Vejam a diferença, então, aqui entre os resultados obtidos com parcelas individuais e com saldo acumulado. É uma pequena diferença de 2.700.000 e alguma coisa. Imaginem num cálculo pericial que a gente esteja fazendo e se utilize um ou outro método. Olha a diferença que vai dar no cálculo dos juros moratórios. Vamos para o quarto caso. Faremos a mesma simulação do segundo e terceiro, só acrescentando mais uma parcela. Então, estamos juntando uma utilização inicial com uma outra utilização intermediária e uma amortização ao final. Como sabemos, parcelas atualizadas individualmente, o sistema faz 3 cálculos. Para a primeira parcela de utilização, o sistema achou 2.397.556,62. Para a segunda parcela, o sistema achou 10.435.505,40. E para a última parcela, 2.048.698,49. Seguindo o mesmo método já conhecido, transportamos aqui para números maiores, para fontes maiores, e vamos fazer o mesmo cálculo. As 3 parcelas estão aqui em destaque, passadas para cá. Feitos os cálculos agora com prazos diferentes, em função da inclusão dessa utilização intermediária aqui. Então, a primeira parcela continua lá com os 21 anos, a segunda parcela ficou com 5 anos e 11 meses, ou seja, 31 de 12 de 2015 a 31 de 11 de 2021. E por final, no mês restante, um mês, foram esses tempos então considerados. Aqui, 252 meses, 31 meses, e neste último aqui, 31 dias. Porque se colocarmos aqui um mês, não vai fechar a conta, que o sistema pegou por dias. E o resultado foi lá, 6.041.843, 7.513.564 e 21.170, que somados dá 13.534.237, exatamente o valor achado no sistema.
Agora nós vamos ver esta mesma situação aqui, exatamente, as mesmas parcelas, os mesmos tempos, porém com saldo acumulado. Aqui 13.534.236 de resultado. Aqui 9.695.360. Vejam que a diferença é enorme. Como é que o sistema fez? Neste caso foi um cálculo só para capital mais juros remuneratórios e abrindo para descobrir como ele fez o cálculo dos juros moratórios, voltamos ao mesmo esquema já conhecido. Vimos que o sistema faz um cálculo só e chega a esta conclusão aqui, mas apresenta resultados parciais nas datas de cada parcela. Então, a primeira parcela, que ficou de 2000 até 2015, dezembro, apresentou esse resultado de 452.936 que nós passamos para cá. A segunda utilização, que ficou de 2015 a 2021, apresentou o resultado de 12.350, que passamos para cá. E, por fim, a última parcela, que apresentou o resultado de 10.785, que transportamos para cá. Feitos os cálculos, 180 meses, 71 meses, um mês, resultado 9.695.360. Então já descobrimos como é que o sistema faz os cálculos para as duas modalidades, de saldo acumulado e de parcelas individuais. E o resultado de uma comparado com o resultado da outra traz uma diferença enorme. Aqui está o resumo. No caso de parcelas individuais, 13.534, e no cálculo com o saldo acumulado, 9.695, e a diferença de quase 4 milhões. Encerramos aqui a primeira parte do nosso estudo, onde vimos como é que o sistema Abacus faz o cálculo de juros moratórios em suas diversas modalidades e destacamos as grandes diferenças de valores encontrados em cada modalidade. Se o tema é do interesse, você pode deixar o seu like e se inscrever no canal para ser avisado das novas postagens. Pretendemos fazer em seguida a postagem da segunda parte desse estudo, onde nós vamos ver sobre a capitalização dos juros, vamos ver também métodos de cálculos, vamos estudar normas e literatura que pesquisei sobre esse assunto e que nos dará base para entendermos o novo método de cálculo de juros de mora chamado mora corrigida. Estão todos convidados a continuarem o estudo junto conosco. E se houver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma colaboração em respeito desse assunto, estou disponível para conversar ou por e-mail ou pelo chat. Obrigado, até breve.